Olá, esse é o Drops Quadriláteros. Tem alguns assuntos às vezes que a gente vai e vem para dar uma outra notícia, mas alguns até, vamos dizer que eles persistem em aparecer em Drops aqui no nosso canal, né? A questão da Disney no Brasil, a gente vem falando há algum tempo, né? Quando a Abril perdeu os direitos da Disney, quando houve aquela possibilidade de qual editora iria estar continuando com o trabalho, a gente aventou a possibilidade de que a Panini estaria trazendo a Disney de volta para o Brasil, e eu até coloquei alguns questionamentos que eu achava que as revistas de linha Disney não estariam, né, na Panini, para questão do Maurício de Souza estar sobre o mesmo teto. E aí veio a Culturama, tem feito seu trabalho de lançamento de revistas mensais, houve um problema de distribuição agora, mas a Dinap está de volta ao mercado e a Culturama agora vai ser distribuída pela Dinap. Então a gente é surpreendido, né, por uma notícia que não estava exatamente na expectativa, na esperança das pessoas. Agora, a gente falou que a Culturama não estaria lançando nenhum tipo de material capa dura. Ela deixou bem claro que o contrato dela seria para aquela questão das revistas de linha. Ela chegou a lançar um material diferenciado do Donald jovem, né, deles convivendo com Mickey e Pateta na época do colegial, em capa dura, e a gente até aventou que de repente isso poderia estar abrindo as veias para alguma coisa, mas quem na verdade aparece surpreendendo foi a Panini, que anunciou que está trazendo de volta aquelas coleções que a Abril parou em capa dura lá atrás e que até agora estavam dentro desse limbo editorial sem sair aqui no Brasil. Então, Anos de Ouro do Mickey, Pato Donald de Carl Barks e o material do Dom Rosa voltam aí a aparecer em bancas e postos de venda e algumas coisas diferenciadas, exatamente no ponto onde a Abril deixou. Então a previsão é de que o Mickey vá mesmo para os seus 37 volumes, para completar toda a fase dos Anos de Ouro. Os 10 volumes de Rosa, que a Abril chegou a lançar 5, então estaríamos agora com o número 6. E o Barks, que ainda tem saído lá fora, não se sabe exatamente quantos números serão, mas eles estão de volta exatamente do ponto onde a Abril parou, com o material, com o mesmo design gráfico de capas, pelo menos pelo que a gente pôde ver aí de imagens do próprio site da Panini, e pelo visto com a mesma pegada editorial para poder realmente ter aquela impressão da coleção que continuou, não exatamente uma modificação. Como o material na verdade era publicado lá fora e todos os extras das revistas não eram produzidos aqui no Brasil, então, na verdade, a gente não vai ter, eu acredito, muita mudança, nem nada que seja perceptível. A coleção só vai ter mesmo aquele selinho da editora, que vai trocar da editora Abril para a editora Panini e só por aí. Por enquanto, não tem ainda nenhuma notícia. Algumas pessoas aventam, e o segundo número do Peninha, o segundo número do Zé Carioca, né, com material nacional. Esse material ele não está sendo coberto, por enquanto ele não tem nenhuma previsão. O contrato realmente da Panini é o lançamento dessas coleções nos moldes internacionais, com ela lançada lá fora. Então esse material aí, diferente da Disney, esses capa duras, Zé Carioca, Peninha, etc., isso realmente não tem nenhuma previsão, não tem nenhuma expectativa. E salvo muito engano, esse material que foi produzido pela Abril e iniciado pela Abril especificamente, eu acredito que seja mais na praia da Culturama, de repente está conseguindo publicar do que propriamente a Panini, mas não avento a dar nenhuma previsão nem chute, porque esse mercado está tão dinâmico que a gente corre o risco de queimar a boca se a gente falar alguma coisa. Esse foi o Drops Quadriláteros. Se você gostou, por favor, nos assine, nos acompanhe. Até a próxima.